SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja. Shalom, amados em Cristo. É um prazer compartilhar novamente da palavra poderosa de Deus. É um prazer falar do reino de Deus, falar da sua palavra, dizer que o nosso Deus, esse Deus soberano, pode infinitamente maior do que imaginamos ou pensamos. Meu nome é Paulo Roberto Belim Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, servo de Deus, servindo aqui em Rita do Araguaia e Alto Araguaia, e aonde Deus me enviar. Sempre que nós falamos isso, amados, nós entendemos que o pastor, ele não pode ser um pastor de uma igreja, ele é pastor na terra, ele é pastor onde ele for. Ou seja, eu não posso estar como um pastor só dentro da igreja. Eu sou pastor dentro da igreja, fora da igreja, em outra cidade, em outro estado, em outra nação. O chamado pastoral de liderança espiritual é para toda a terra. Ou seja, eu sou um pastor só dentro da igreja? Ou você é um cristão só dentro da igreja? Não. Isso não atribui um homem e uma mulher de Deus. Ser cheio do Espírito Santo, amado, não é quando eu grito, quando eu pulo, quando eu sapateio, quando eu supostamente falo profecias ou palavras de profecia, mas eu vivo isso dentro da igreja e quando saio lá fora eu sou uma vida totalmente diferente, desregrada, sem conduta ética, sem disciplina, sem discernimento, sem postura, agressivo, condenador, fala coisas terríveis para os filhos, para a esposa, para qualquer um, condena pessoas, fere pessoas. Como posso dizer que sou cheio do Espírito Santo? E às vezes a palavra de Deus nos conduz a isso, amados. Eu ia passar para o texto, mas o Espírito Santo vai nos conduzindo a uma outra dimensão. O que mais temos visto, amados, é pessoas que mostram uma coisa dentro da igreja que não são, que não vivem. Ou seja, a palavra de Deus, ela não pode ser somente declarada e não vivida. Porque se eu somente declarar e não vivê-la, que exemplo de conduta, que exemplo de vida eu vou passar para você? Eu preciso me esforçar dia após dia para vivê-la, para declará-la, que eu estou fazendo agora, mas também vivê-la. Ou seja, tudo que eu falo para você, eu também preciso fazer. Tudo que eu estou direcionando você, eu também estou sendo direcionado. Tudo que você, através da palavra de Deus, entende que é bom para você, eu também preciso entender que é bom para mim. E saber também que as coisas que são ruins ou me levarão à queda, também são para mim e para você. Então, entendendo isso, amado, eu preciso dizer e falar claramente, amados. Quando você que está ouvindo, seja você cristão ou não, algumas pessoas falam assim: pastor, aquele homem é cheio do Espírito Santo, vive uma vida, olha, ele me trouxe uma palavra, ele veio de Deus, eu estava precisando. Amado, a palavra de Deus já foi estipulada, já foi instituída há muito tempo. Falar que você é um vencedor, falar que você tem vida eterna, tem vida em abundância, falar que você é um cristão, que Deus vai fazer algo na tua vida, isso já está esclarecido, não precisa ninguém para te falar. Isso já está na palavra. Deus já estabeleceu, né? Agora, você pode até falar, mas não como uma profecia. Você vai proferir a palavra de Deus. Profecia é quando algo que vem especificamente para uma nação, para um povo, ou até mesmo para uma pessoa, mas especificamente de Deus, não da palavra que já está instituída como profecia. Aí não é profecia. Você entende isso? Que tantas pessoas estão buscando isso, ele está machucado, ferido, né? Tá dodói. Tá dodói. E daí vai na igreja e começa a ouvir alguma coisa que a pessoa vem do lado dele, abraça. Deus está te dizendo, está falando, amados, eu não sou contra isso. Mas nós precisamos ter discernimento, por favor. Tenha discernimento, amados. A palavra de Deus não traz confusão, ela é precisa, ela é justa, ela é fiel, ela não confunde, ela é exata. Se é profecia, ela é exata, ela é profunda,
ela é inigualável, ela é justiça. Entenda isso. E aí, ser cheio do Espírito Santo não é gritar na igreja, não é rolar na igreja, não é correr na igreja, não é cantar mais alto ou pregar mais alto, como alguns querem pregar que chega a doer os ouvidos. Não. Eu preciso entender que ser cheio do Espírito Santo, eu sou cheio da presença dele, da plena presença dele. E como eu sou dentro da igreja, eu sou fora da igreja. Ou em qualquer outro lugar. Alguns, amados, estão vivendo para ser servidos, quando Jesus nos chamou para servir. Você entende isso? Alguns querem te fazer de escravo, quando Jesus te libertou. Alguns querem dizer que são maiores do que você, quando Jesus estabelece que todos são iguais, que não existe ninguém maior do que ninguém. Todos são iguais, seja rico, seja pobre. Ah, mas pastor, ele tem muito dinheiro, não é igual. É igual sim, ele só tem, a única diferença é que ele tem posses a mais. Mas em pessoa, em amor de Deus para com o próximo, para com a vida, em uma vida, é só essa acepção, é só essa diferença, se ele tem ou não. Então, amado, entenda, comece a discernir as coisas do reino de Deus. A palavra de Deus eu quero ler em Gênesis 45, que fala da vida de José quando ele se apresenta aos seus irmãos. Eu vou ler rapidamente para que nós possamos entender. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair todos da minha presença, e ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e também a casa de Faraó. Disse aos seus irmãos: eu sou José, vive ainda o meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados, impactados perante ele. Disse José aos seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegando-se, então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeceis, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Que coisa tremenda. Até aqui, depois nós vamos ler mais 2 versículos. Amados, essa passagem, você conhece a história de José, assistiu o filme da vida de José do Egito, conhecido como José do Egito, ou José o Sonhador. José, filho de Jacó, era o filho mais novo quando foi vendido, né? Depois veio Benjamim. Então agora Jacó, sabendo que José era morto, seus irmãos venderam José, mas não sabiam que era morto. A história de morte estava só para Jacó, o seu pai, porque os seus irmãos o venderam e sabiam, e não tinham certeza se ele foi para algum lugar ou para onde foi, e para onde estabeleceu, para onde ficou, mas não tinham noção que um dia se deparariam com José face a face, e que saciaria a fome deles, e ao ponto de dizer agora, depois dessa passagem, de toda a trajetória, quando José foi vendido, quando José foi julgado, foi encarcerado, mentiram sobre ele, tentaram condená-lo e condenaram. Então passaram-se anos e José perseverou em fé, perseverou em Deus, caminhando, confiando plenamente em Deus, mesmo diante das adversidades e diante de contendas. E agora eu e você achamos que passamos por situações difíceis. Aqui José, a palavra de Deus em Gênesis, o que antecede o capítulo 45, fala da trajetória de José e o que ele viveu, amados. Você já imaginou, eu e você, alguma pessoa que certa vez nos fez algo, nos passou a perna, se corrompeu, pegou um dinheiro emprestado, pegou seu carro ou sua moto e nunca mais voltou, desapareceu no mundão, né? Entrou na sua casa, cobiçou a sua mulher e até mesmo ela se encantou e ela foi embora com ele. Acabou o seu casamento, destruiu o teu casamento, destruiu a tua família e de repente se passaram-se alguns anos, você está de frente a essa pessoa, face a face. O que você faria? De que forma você agiria?
De que forma você entenderia isso? Agora, aquele homem que levou a sua esposa, que você tinha filhos, deixou seus filhos pequenos, você teve que cuidar deles, estragou, dilacerou o seu coração, a sua família, acabou com a sua família. Agora, aquele mesmo homem está com aquela mulher que você estava, ou não está, que é pior ainda, te retirou de ti, ficou com ela, teve filhos com ela e abandonou. Agora, você se depara com essa pessoa. Agora você se depara em outra cidade, em outro lugar ou até mesmo aqui, com uma pessoa que te roubou a tua moto, teu carro, seja lá, eu só estou fazendo uma analogia, só para que nós possamos entender, amado. E de repente agora ele é o teu chefe, você vai fazer uma entrevista e quem está em frente, quem está na sua frente? Te entrevistando para o emprego, aquele que burlou o processo, que te roubou, agora está diante como chefe para te contratar. Que impacto, que você faria? De que forma você pensaria? Da mesma forma que você está pensando agora, talvez os irmãos de José pensassem, meu Deus, o que eu vou fazer? Nós vendemos o nosso irmão, agora ele está com domínio pleno no Egito, ele tem domínio sobre toda a terra do Egito, é o segundo, é maior do que todos, é o segundo depois de Faraó. Amados, deve ter abalado a estrutura a ponto de que, quando José perguntou sobre o seu pai, o nosso pai, o meu pai ainda está vivo, eles ficaram atemorizados, não podiam falar, não podiam responder. Tamanho era o impacto diante de José. Agora, porque eles não conheceram José, amados, a fisionomia estava diferente. As características de José foi tomando características de um egípcio, não sendo um hebreu, mas tomando a característica de um egípcio. Eu e você, amados, tomamos características daquilo que nós buscamos. Talvez quem busca o pecado, quem busca outros deuses, ele toma características do mal. Aquele que busca a Deus toma as características do bem, ou seja, a fisionomia dele é diferente, o agir dele é diferente, as palavras dele são diferentes. E aqui vemos uma situação em que homens venderam seu próprio irmão. E agora se deparam diante dele e sabe o que José faz? José tinha toda a liberdade de acusá-los, condená-los e aprisioná-los. E tinha toda a oportunidade de fazer com que eles passassem fome, que ficassem com seu irmão menor, que trouxessem seu pai e fossem presos, encarcerados. Ele podia fazer isso? Sim, podia. Eles teriam que vir ao Egito. Não existia mais alimento em todo lugar. O saciar da fome só era através das mãos de José, amado. Entenda isso. Então José fala a eles de uma forma tremenda. Agora, pois, não vos entristeceis, versículo 5, nem vos irriteis contra vós mesmos. Não precisa fazer nada disso, porque me haverdes vendido porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Olha que coisa tremenda. Ele está falando para ele, porque havia um propósito. E o propósito da palavra de Deus sempre foi vidas. O propósito da igreja aqui na terra é vida. Quando nós olhamos, amados, para nosso próprio eu, para o nosso próprio ego, quando um pastor de ovelhas, um pastor de igreja fala, nós vamos crescer, a nossa igreja aqui nessa cidade é a melhor, precisa ser a diferença. Não, amados, nós precisamos ser como igreja adornada, a igreja que Jesus virá voltar não é uma denominação, não é uma placa de igreja, são pessoas que são consideradas como igreja aqui na terra, eu e você, igreja viva, adornada, mas a noiva tem que ser purificada, a noiva tem que ser adornada, a noiva não pode estar corrompida, amado. Por isso, José, como igreja no Egito, mesmo não estando inserido num contexto de igreja, num contexto de ser igreja, ele foi testemunho real da evidência de Deus aqui na terra, através do que ele fez aos seus irmãos. Não vos entristeceis e não fiquem mal por isso, porque há um propósito, Deus estabeleceu para que houvesse vida. E José sabia que ele esteve agora, passou por tudo aquilo para que ele pudesse suprir a necessidade de todos, e inclusive da sua família, que coisa tremenda. Então José sabia que o propósito de Deus é maior e sempre foi vidas. O propósito de Deus não é uma igreja rica e próspera, o propósito de Deus é uma igreja viva. Eu e você, vivos, vivendo aqui na terra como semelhantes a Cristo, parecidos com Cristo, como José fez isso. Ele tinha toda a liberdade para excluí-los, para afligi-los com palavras e talvez
simplesmente lembrasse, não prendesse eles, mas simplesmente se lembrasse: vocês me feriram, vocês me prenderam, vocês me jogaram na cisterna, vocês queriam até me matar, mas um dos nossos irmãos não permitiu, mas me venderam. Eu fui excluído de vocês, da sociedade, do meu pai. Isso José poderia ter feito, mas ele não fez. E simplesmente ele falou: não se preocupem, havia um propósito, e o propósito é vidas. E no versículo 8 ele diz algo tremendo: assim, não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Que coisa tremenda. Sabe esse estado de convicção que José tinha, amado? Essa convicção plena de que Deus estabeleceu algo na vida dele que só Deus poderia cumprir. Amados, não há possibilidade de um pastor de ovelhas chegar no Egito, que o pastor de ovelhas era condenado, era excluído, porque um dos deuses egípcios eram ovelhas, e em alguns templos tinham várias ovelhas, estátuas de ovelhas, então eles consideravam os pastores de ovelhas como canibais dos animais sagrados para eles, amados. Como canibalismo, comiam, porque o hebreu, o sustento dele, ovelhas, cabras, ovelhas, eram também criadas e comidas. Era um sustento deles. E para o egípcio eles tinham que ser excluídos, amados. E como pode agora um hebreu, que era pastor de ovelhas, se tornar o maior, segundo o faraó, o governador do Egito, amado? E a sua família toda vir até ele e ele dar o sustento. Amados, só Deus faz isso. Portanto, confie em Deus. Seja parecido com Jesus e diante das adversidades, diante do que as pessoas fizeram com você. Eu sei que tem pessoas que passaram por situações extremamente difíceis, foram feridas, a esposa pelo marido ou o marido pela esposa, filhos com pais, situações de roubo, de corrupção na família, ou na tua casa, ou de quem você confiava. Eu sei que tem coisas muito difíceis de superar, mas quando você confia em Deus, amados, essa superação é plena, é absoluta. Você não guarda rancor, ódio, porque o ódio te consome dia após dia. Você libera o perdão, mesmo diante de coisas. Ainda converso com pessoas, amados, que têm rancor lá do passado, do que fizeram para ele, que o pai ou a mãe, ou um tio, ou um irmão fez. Mas ele me falou, há 20 anos atrás ele me fez isso, e enquanto ele não falar, eu também não falo. Amado, libere você perdão, não fique preso ao pecado, não fique preso a essa falta de liberação, que te traz enfermidade, que te traz discórdia, que te traz injúria, que te traz, faz pecar, amado, que faz você viver como uma pessoa rude, uma pessoa que não se alegra. Libere perdão, por favor, amado. A falta de perdão te prende, te oprime. Mas quando você libera o perdão, amado, como José fez, Deus concede a você uma vida nova, uma vida de paz, de esperança, e uma vida que você pode se alegrar na presença dEle. Em nome de Jesus, que você receba essa palavra e seja livre do teu ódio, do teu pecado. Libere perdão em nome de Jesus, amado. Amém. Programa Semeando em Vida. A palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. SBT, a cara do Brasil.